Bom dia. Bom dia. Bom dia. Belezas? E aí, aprontaram muito o carnaval? Não. Aprontar o quê, professor? Deu para dar uma estudadinha de boa? Professor, poderia ter sido mais. É sempre a gente fica com essa sensação. Mas só que é bom ter essa sensação mesmo, porque é sinal que você é exigente consigo mesmo. Sacou? Mas vamos voltar à realidade. Eu mesmo também fiquei meio fora da realidade esses dias. Sacou? Tipo, descansei até dizer chega, eu tava precisando. Descansei até mais do que eu devia. Mas faz parte. Gente, é o seguinte, a gente vai começar aí hoje brincando de fração. A maioria das pessoas tem um medo enorme de fração, né? Tipo, se sente desconfortável quando se depara com alguma fração, né? Seria bem melhor você se deparar, por exemplo, se você se depara com uma função quadrática com coeficientes inteiros, é uma maravilha. Mas só que se os coeficientes forem fracionários, por exemplo, a galera já se sente um pouquinho incomodada. Ai meu Deus do céu, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, vou ter que tirar o tal do MMC, aquele negócio chato. Porém, a gente vai começar a ver hoje, a gente não vai terminar a fração hoje, tá bom? A gente vai começar a ver hoje, mas só que eu garanto a vocês que todo e qualquer problema que vocês venham a ter envolvendo fração vai acabar. Todos os problemas, sem exceção, tá joia? Mas antes da gente começar, eu gostaria de apresentar para vocês, chega aqui, João Paulo. Gostaria de apresentar para vocês o João Paulo. Eu tinha avisado para vocês, né, que depois ia ter um brother que queria acompanhar a gente. Ele faz engenharia civil comigo, né, tá lá na UNB, lá no quarto semestre. E ele que vai nos auxiliar aqui, em que sentido? Ele vai começar a assistir tudo quanto é aula, ele não estava podendo, porque ele estava com uma viagem já agendada há muito tempo. Ele voltou na semana passada e agora, daqui para frente, todo dia ele vai estar aqui com a gente, pelo menos durante o primeiro semestre, porque no segundo semestre muda os horários, tudo, mas pelo menos durante o primeiro semestre, até aí a época da Copa, todo dia o João Paulo vai estar aqui com a gente, para poder, ele vai ficar assistindo às minhas aulas, para verificar como que eu estou trabalhando, qual é a linha de raciocínio que eu procuro seguir, e depois disso, naqueles momentos do treinamentozinho, né, que vocês pegam lá, vai colocar o braço mesmo para malhar, né, aí ele vai me ajudar a dar esse auxílio para vocês, para a gente não demorar muito tempo, porque às vezes você fica aí esperando, né, a pessoa chegar, pá, e aí acaba travando um pouquinho esse período. Aí o João Paulo vai estar aí para assessorar exatamente isso daí. Qualquer dúvida que você venha a ter, pode buzinar na orelha dele, pode buzinar na minha orelha, sacou? Que ele está aí exatamente para ajudar a gente com essas bagaças daí. Tá bom, gente? Beleza? João Paulo, seja bem-vindo, meu velho. Alô? Ei, galera, agora vamos deixar de lero-lero e vamos chegando, né? Seguinte, manhã cedo ninguém tá com fome, né? Tomou café pelo menos, né? Ótimo. Então fala pra mim, imagina que você vai na pizzaria, vamos nós dois, eu e você, né? Vamos pra pizzaria, aí chega lá na pizzaria, eu como 2 fatias de pizza, você come 3 fatias de pizza. Quem comeu mais, eu ou você? Eu ou você? Depende. Depende. Por que depende? Vamos ver aqui. Olha a sua pizza. Olha a sua pizza aqui. Olha a minha pizza. Mesmo tamanho. Olha a sua. Olha suas 3 fatias. Olha a minha. Eu sou mais educado, comi só 2. E aí, quem comeu mais, eu ou você? Você concorda que eu comi mais do que você? Foi ou não foi? Então pergunto, só comparar o 2 com o 3 é o suficiente? Não. Pois bem, vamos lá. Qual é a fração da pizza que eu comi aqui? Que você comeu, desculpa. 3 de 8. E qual é a fração que eu comi? 2 de 3. Só uma pergunta. Eu comi mais, não foi?
eu comi quanto a mais? Mais do que isso, o tanto que você comeu junto com o tanto que eu comi. Será que nós dois juntos chegamos a comer uma pizza inteira? Será que deu uma pizza inteira cravada? Será que ficou faltando um pouquinho para inteirar uma pizza? Será que passou um pouco de uma pizza? Você arriscaria dizer? Só fazer uma enquete aqui. Quem acha que nós dois comemos mais de uma pizza? Levanta a mão. Ninguém? Quem acha que a gente comeu menos de uma pizza? Levanta a mão. 1, começou a aparecer. 2. Quem acha que a gente comeu uma pizza cravado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oi? Você acha que foi mais de uma? Então tem alguém mais de uma? 2 pessoas mais de uma? Mais alguém? Pois bem, vou dar informação para vocês. Tá ligado Pizza Hut? É? A gente come uma vez no ano e olha lá, né? A pizza cara para dedéu. Mas vamos lá, pega a Pizza Hut. A Pizza Hut ela vem dividida em 12 fatias, né? Como funciona a Pizza Hut? A Pizza Hut você pega lá a pizza, divide, aí depois você pega cada pedacinho desse e divide em 3. Tá aqui, essa é a divisão da Pizza Hut, são 12 fatias. Pois bem, imagine você comendo uma pizza da Pizza Hut inteira e depois, além disso, você pega uma dessas fatiazinhas, divide ao meio e pega mais esse pedaço. Foi exatamente o que nós dois comemos juntos. Nós comemos uma pizza inteira e mais esse pedacinho aqui. Ou seja, realmente os dois que aos 45 do segundo tempo mudaram de opinião estavam corretos. Realmente a gente come um pouquinho mais do que uma pizza. A questão é como descobrir isso, como ter esse nível de precisão em uma operação com fração. A gente vai discutir um pouquinho essas paradas hoje e vocês vão perceber ainda hoje que não tem absolutamente nenhum segredo nessa bagaça, nenhum mesmo. Sabe aquele negócio de tirar MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, aquelas coisas horrorosas lá que a gente vive fazendo? Pois bem, a gente vai entender o porquê de tudo aquilo mesmo, sem exceção. E se você olhar na sua apostila daí, não hoje, mas na semana que vem, vocês vão perceber, olha na última página da apostila. Olha os 3 últimos exercícios. Vocês se sentem confortáveis com isso? Você se sente confortável? O negócio é como manipular esses negócios daí. Você fala, pessoal, isso daí vai ter efeito onde? Por exemplo, se você se depara com uma função exponencial e tem que encontrar a inversa da função exponencial, meu irmãozinho, se você não tiver segurança na hora de você manipular frações, pode esquecer, não vai sair essa inversa dessa função exponencial nem a pau. Sacou? E função exponencial e logarítmica é um dos carros-chefes do vestibulo da UNB. Beleza? Mas vamos deixar de lero-lero e vamos entender como que a gente faz para realmente juntar essas duas desgraçadas. Porém, antes disso, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quais são os múltiplos de 6? Pode responder agora? Os múltiplos de 6 são quais? Bora, gente! Quais são os múltiplos de 6? 20 para 36, 48, 48. Foi, exatamente. Qual é o detalhe que eu quero comentar aqui? Fico feliz até de vocês terem respondido, na sua grande maioria da turma, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, blá blá blá. O problema são as pessoas que, quando a gente pergunta, só para saber, quanto vale o MMC de 4 e 6? MMC de 4 e 6? 2 ou 12?
2 ou 12? 12. Fala pra fora. Onde que eu tô querendo chegar? A galera faz uma confusão tão grande entre múltiplos e divisores que Deus o livre e guarde. Pra gente falar a respeito disso, olha aqui. Vocês estão vendo essas perguntinhas que tem aí na apostila? Só uma coisa, cadê? Olha essas perguntinhas que tem aí na apostila. O que é um divisor? O que é um múltiplo? O que é a fração? O que é MMC e o que é o MDC? Vamos dar uma conferidinha aqui. Negócio é o seguinte, só cadê eu vou apagar? Gente, o que é um divisor? Qual é a resposta disso? O que é um divisor? Vocês querem que eu defina um divisor dessa maneira aqui? Os divisores de um número n são todos os números k inteiros, tá ok? N dividido por k é inteiro. Só uma pergunta, vocês gostam dessa definição aqui? Você gosta de ler isso aqui? Nem a pau, né? Pois bem, é por isso que eu não gosto de dar definição formal do que é um divisor, e é por isso que eu gosto de contar uma historinha bem bubble, muito bubble, mas que vai ajudar bastante vocês, não só em matemática. Eu já comentei com vocês aquela teoria de que o outro é o outro, não comentei? Comentei ou não comentei? Não é? Pois bem, exatamente nessa parte de divisores, mais do que nunca. Imagine que você tem uma gráfica. Você tem uma gráfica, beleza? E aí o que rola? Nessa gráfica você tem que contratar um caboclo para digitar o seu material, não tem? Não tem? Né? Então, o cara que digita, qual é a função dele? Ele é o... Gente, bom dia. Pessoal, bom dia. Vocês estão ainda meio zonzos do carnaval? De ressaca? Que ressaca, pessoal? Imagina. Não é sério. Respondam. O cara que digita é o quê? Digitador. É ou não é? Beleza. Depois de digitar o material, você não tem que contratar um cara para revisar todo o material, para ver se está tudo certinho? Esse cara que revisa, qual é a função dele? Ele é o revisor. Revisor, não é revisador não, tá? Teve uma turma aqui que respondeu revisador. É um revisador horroroso. O cara que digita é o digitador. O que revisa é o revisor. Depois de digitado e revisado, manda ver na máquina, sai tudo encaixotadinho, bonitinho. Agora você não precisa de um cara para dividir esse material dizendo este vai para essa loja, este vai para essa outra loja, este vai para essa outra loja. Você não precisa de um cara que divida o material. O cara que divide é o divisor. E é isso que eu quero que você lembre dessa, entre aspas, idiotice. Que idiotice? Quem é o cara que divide? É o divisor. Então escreve aí, o que é um divisor? Pode escrever. Divisor é o cara que divide. Pode escrever desse jeito. Divisor é o cara que divide. Sem medo de ser feliz. Você vai perceber que se porventura você é um daqueles alunos que eventualmente faz algum tipo de confusão entre divisor e múltiplo, você nunca vai fazer confusão com essa bagaça. Quer ver como não? Cadê o apagador também? Daqui a pouco eu vou desenhar as duas pizzas de novo. Vamos lá. Primeira, o que é um divisor? E aí, Pati? Beleza? É o cara que divide. Agora me diz uma coisa. Se eu pergunto para você quais são os divisores, de 6?
divisores de 6. Eu estou querendo saber o que? Quais são os números? Os números que dividem os 6. Agora pensa comigo. Se você quer um número que divida os 6, no seu subconsciente, se eu estou procurando um número que divide os 6, eu estou procurando um número grandãozão que tem a ver com 6 ou um número pequenininho que tem a ver com 6? Não, pequenininho. Não é? Então você concorda que divisor é quem divide é número pequeno? É só isso que você tem que saber. Só com base nisso, você nunca mais vai ter confusão do que é o divisor, do que é o múltiplo, do que é o MMC, do que é o MDC. Como assim? Se é um número que divide, é um número pequeno. Agora vamos pensar comigo. Fala para mim então. Quais são os divisores de 6? O que a sua cabeça vai processar? Você não vai responder de sopetão. Quando alguém perguntar para você quais são os divisores de 6, o que você vai pensar? Divisor é quem divide. Quem divide é pequeno. Quais são os pequenos que tem a ver com 6? Aí você vai abrir a boca para falar alguma abobrinha. Quais são os números pequenos que tem a ver com 6? O 1, o 2, o 3 e o 6. Quantos divisores tem o número 6? Isso, 8. Porque tem os negativos também. Mas não vamos entrar nos méritos. Mas só que o número 6 ele tem 8 divisores distintos. O número 6 tem 8 divisores distintos. Por que eu estou falando isso? O que é o número primo, hein? Definição de 99% das pessoas: número primo é aquele que é divisível por 1 e por ele mesmo. É ou não é? Fala pra mim. 2 é primo? 3 é primo? 5 é primo? 6 é primo? 1 é primo? Sim ou não? Olha a definição dada. Número primo é aquele número que é divisível por 1 e por ele mesmo. 1 é divisível por 1. 1 é divisível por ele mesmo. Então, de acordo com essa definição, 1 deveria ser classificado como número primo. E por que vocês responderam que não é um número primo? Pessoal, é porque todo número que é divisível por 1 e por ele mesmo, exceto 1. Oi? Da multiplicação. Ele é o elemento neutro da multiplicação. É por isso que eu gosto da definição mais, digamos, desculpa a redundância, mas a definição mais definitiva para número primo. Qual é a definição de número primo? Número primo é todo número inteiro que possui exatamente 4 divisores distintos. Esta é a definição de número primo. Quantos divisores tem o número 2? 1, menos 1, 2 e menos 2. Quantos divisores tem o número 2? 4. Quantos divisores tem o número 3? 4. Quantos divisores tem o número 5? 4. Quantos divisores tem o número 1? Só 2. Então é primo? Não. Número primo é aquele que possui 4 divisores distintos. Ou, se preferir, desconsiderando os números negativos, né? Número primo é todo número que possui 2 divisores naturais distintos. Se você quiser colocar desse jeito, tudo bem. Número primo é todo número que possui 2 divisores naturais distintos. Só fazer um breve comentário. Isso aqui direcionado para o vestibular da UNB, tá? Mas só que isso daí também, via de regra, acaba indo para os demais. Que é o quê? A UNB, uma vez, fez um item que você tinha que organizar umas coisas lá numa estante, numa loja de vídeo, um negócio desse. A resposta da questão era 17 fatorial. Ou seja,
17 vezes 16, vezes 15, vezes 14, vezes tralhalá, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E o item perguntava a quantidade de formas distintas que você pode organizar numa prateleira, todos os 17 livros, é divisível por todos os números primos menores que 17. Foi isso que a UNB disse. Quais são os primos menores que 17? O próprio 17 entra ou não entra? Não. Eu não falei menores que 17? Se é menor que o cara, não pode ser o cara. Tem que ser menor que ele. 15 é primo? Olha o fator 3. Fator 3, 5. O primeiro descendo é o 13. Aí vai, é divisível por 13 ou não é? Não tem o fator 13 aqui? É divisível por 11? Por 7? Por 5? Por 3? Por 2? É divisível por todos os primos menores do que 17? Sim ou não? A gente ficou na dúvida lá. Por que a gente ficou na dúvida? Quem me diz por que a gente ficou na dúvida se o gabarito da questão era certo ou errado? Eu estou falando dos professores lá na hora. Quer ver por quê? Oi? Exatamente, por causa dos negativos. Menos 23. Ele não tem 4 divisores distintos? 1 menos 1, 23 e menos 23. Menos 23 não é menor do que 17, lá na reta real? Ele não é um primo menor do que 17? Pois bem, então o que rolou? A gente teve que ficar definido. E aí, bicho? Será que o UNB vai considerar número primo? Eu entendi o que ela queria cobrar, mas se você for julgar ao pé da letra, esse item está falso, porque menos 23 é um número primo, porém não é divisor de 17 fatorial. Mas só que a gente deixou até em aberto e fez a observação lá na hora de fazer o gabarito, esperando o gabarito que a UNB ia adotar. Por quê? Porque ela ia mostrar se ela ia aceitar, se ela consideraria números primos apenas como sendo os números naturais ou os números inteiros em geral. E a UNB gabaritou esse item oficialmente como certo. Ou seja, ela está assumindo o número primo apenas números positivos. Ela não chegou a este rigor de considerar os negativos. Mas fica aí uma pulguinha atrás da orelha apenas. Só uma pulguinha. Só estou introduzindo uma pulguinha. Principalmente se você for prestar um vestibular, por exemplo, fora, existe a possibilidade de alguma outra faculdade, aquela coisa, já falei, eu sou especialista na UNB, sou bitolado com a UNB, né, e agora estou me especializando também na ESPES, porque tem que tomar uma proporção bem maior aqui no Distrito Federal, em particular, beleza? Mas, em se tratando de UNB, esse item foi considerado certo, ou seja, ela deixou claro que número primo são apenas os números naturais, ela desconsiderou os lá para baixo. Tá joia? Beleza? Só um comentáriozinho extra aí pra... Tudo bem, gente? Beleza? De boa? Ótimo. Continuando. Os divisores de 6, então, são os números pequenininhos que tem a ver com 6. Quais são os divisores de 4? Oi? Hã? Ah, sim, perdão. Pega isso, o Michael já recebeu também? Não, né? Manda aqui. Entrega lá. Beleza, tá lá. Valeu. Quais são os divisores de 4? 1, 2 e 4. Só um detalhe. Qual a definição de número primo para o UNB? É todo número natural que possui 2 divisores naturais distintos. Essa é a definição de primo para o UNB. É todo número natural que possui 2 divisores naturais distintos. Tá joia? Beleza? Então, entenderam aqui o que é um divisor? Divisor é quem divide. E se divide, é um número pequeno. Então vamos responder a segunda pergunta. O que é um múltiplo? Qual é a resposta dessa pergunta? Escreve aí, vou ditar. Escreve aí. Escreve aí ao lado. O outro é
o outro. Isso é um múltiplo. É sério, escreve, não estou de sacanagem não. Escreve aí. O outro é o outro. Isso é um múltiplo. Quer ver como é o outro? É o outro? O que é um múltiplo? Não sei. O que é divisor? Quem divide. E se divide, é grande ou pequeno? Pequeno. Então o outro é o outro. Se divisor é o pequeno, o múltiplo vai ser o quê? O grandão. Aí a sua cabeça vai atrás dos números grandões que tem a ver com 6. Ela vai atrás de quem? Do 19? Não, ela vai atrás de quem? 6, 12, 18, 24, 30, 36. É por isso que eu falei, o que é um múltiplo? O outro é o outro. Só se preocupa com o que é divisor. Lembre-se, vai comparar Atenas com Esparta? Lembra só do desgraçado do filme? Acabou! Por quê? No filme tá as paradas lá de militar, os caras fortão, o exército, blá blá blá. Se falar alguma coisa de democracia, política, esses cambá quatro, vai ser de onde, pelo amor de Deus? Qual é a democracia que tem lá no filme? Sacou? Sempre pegue o mais fácil de você guardar na tua cabeça e guarda só ele. Qualquer coisa de diferente é do outro. Só guarda o mais fácil. O que é de diferente é do outro orelha. O que é mais fácil aqui guardar? Não é o divisor, que é quem divide? Pronto. Guarda. Divisor é quem divide. Se divide é o cotoco. Se um é o cotoquinho, o outro é o cotocão. Se divisor é o pequenininho, múltiplo é o grandão. Então, o que é um múltiplo? Resposta: o outro é o outro. Isso é um múltiplo. Ou seja, grande. Então vamos lá. Fala pra mim então, quais são os múltiplos de 6? Ou pode só colocar de azul, né? Horroroso. Fazia. Oi. Mas quando você tem um número misto, ao invés, não, o divisor é maior que o número. Oi? Quando você tem número misto, é o contrário, né? Não entendi, só tem uma coisa. A gente só fala em múltiplos e divisores de números inteiros. Entendeu? Quem tem múltiplo, quem tem divisor, é número inteiro. Então, o que você está falando de número misto seria tipo isso aqui: 2 e 1/3. Né? Na realidade, esse número daqui, você não pode falar em múltiplo ou divisor dele. Porque 2 e 1/3, isso aqui dá o tal de 7/3, que a gente vai falar. Seriam 2 pizzas mais 1/3 da pizza. Né? 2 e 1/3, um número misto, na realidade, é uma soma de fração. O número que tem múltiplo é isso aqui. É só a parte inteira. Uma fração não faz sentido você falar em múltiplo ou divisor de uma fração. Inclusive, essa definição do que é um número fracionário, do que é um número fracionário ou racional, o que é um número irracional, hoje mesmo eu devo fazer lá umas coisinhas aqui, entendeu? Que vocês vão perceber que essa definição, ela fica um pouquinho, como eu posso dizer, ela dá margem a alguma interpretação um pouco equivocada, entendeu? E aí pode acontecer esse caso daí da gente pensar em múltiplo ou divisor, tá joia? Mas, tipo, os únicos números que a gente pode falar em múltiplo ou divisor seriam os números inteiros, porque senão, olha o número 2. Quantos divisores ele tem? A gente poderia falar que ele tem infinitos. Por exemplo, se eu considerar que 1/3 é divisor, por que 1/3 seria divisor de 2? Porque 6 vezes 1/3 dá 2. Então eu posso falar que 1/3 é divisor de 2? Não. Porque divisor e múltiplo a gente só considera isso para números naturais. Só para os naturais. Tá joia? Beleza? Então vamos lá, múltiplos de 6, números grandes.
E aí vai. Quais são os múltiplos de 6? Me ajuda, gente. Quais são os múltiplos de 6? 6, bora. 12, 18, 24, 30, 36 e lá. Só uma coisa. Já vai treinando a tabuada, né? Mais uma vez. Mais uma vez. Quais são os múltiplos de 4? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, lá. Tudo bem até aqui? Beleza, todo mundo? De boa? Ótimo. Copia aí. Eu vou pular agora a pergunta o que é fração e vou falar do que é o tal do MMC e do MDC. Gente, só uma perguntinha. Essa sala daqui, ela tem dimensões de 7 por 10 metros. Vamos imaginar que ela fosse de 6 por 10 metros. Se nós quiséssemos, olha para o chão, é um monte de quadradinho, não é? Se nós quiséssemos colocar a menor quantidade possível de quadrados, sem que para isso houvesse a necessidade de quebrar esses azulejos, quero saber qual seria a mínima quantidade de quadrados que a gente colocaria aqui. Imagina, a sala é de 6 por 10 metros. A sala é de 6 por 10 metros. Oi? Não sei. É isso que vocês têm que questionar. Desconsidera a escada, tá? Imagina que a escada está coberta. Então tá só aqui, ó. Desconsidera essa parte daqui. Ou seja, não tem nada enchendo o saco. Aquela pilastra no fundo. Desconsidera tudo isso. É uma sala bonitinha, um retangulinho, ó. 6 por 10. Eu quero saber qual é a menor quantidade de quadrados que a gente poderia colocar aqui. Alguém falou alguma coisa? Oi? 2. Você colocaria então quadrado de que tamanho? Oi? Não, o lado do quadrado seria de quanto? 5. Então vamos lá, vou colocar 5 aqui. Só tem uma coisa, não, tem que ser o quadrado. Os lados tem que ser iguais. Você falou 6 por 5, mas 6 por 5 não seria um quadrado, seria um retângulo. Hã? 3/5. Como assim 3/5? Oi? Perfeito. Seriam quadrados com 2 metros de lado e você precisaria de 15 quadrados ao todo. Pergunta é, por que 2 por 2? Percebam que eu estou falando aqui de coisinhas razoavelmente básicas. No entanto, elas podem ter consequências em problemas um pouquinho mais legais. Isso daqui é um probleminha clássico.
Probleminha clássico. Tá ligado quando você tá lá no banheiro, lá, sentadinho, aí você olha pro cantinho e você percebe aquele azulejo quebrado? Tá ligado? Pessoal, credo, é sério. Aqui, ó. Nessa sala, tem azulejo quebrado? Tem aqui, ó. Já tô vendo aqui. Aqui também tem. E olha no fundo também, ó. Só as pontinhas ali para inteirar. Isso daí não pode acontecer. Qual que é a ideia? Simples. Se o azulejo tem que ser... se o azulejo não pode ser quebrado, qual é a consequência que você tira? O lado do azulejo tem que ser necessariamente um divisor de 10. Aí você pensa, quais são os divisores de 10? 1, 2, 5 e 10. E tem que ser também um divisor de 6. Quais são os divisores de 6? 1, 2, 3 e 6. Então os divisores de 10 são 1, 2, 5 e 10. Os divisores de 6 são 1, 2, 3 e 6. Você não quer a menor quantidade de quadradinhos? Se eu pudesse colocar uma porrada de quadradinho, velho, coloca quadradinho de 1 centímetro. Coloca aquelas pastilhas de 2 centímetros de lado, né? Que é cara pra dedéu. Você vai fazer decoração de casa, essas bagaças, coloca na parede aquele negócio, é chique que só. Sacou? Nem sempre fica bonito, mas é chique. Imagina você fazendo isso no chão. Você concorda que seria interessante se você paga por unidade, digamos assim, independentemente do tamanho, você concorda que você vai gastar menos quanto maior for o lado do quadrado? Porque quanto maior for o lado do quadrado, menos quadrado você usa. Só tem uma coisa, esse número não tem que ser divisor de 6, não tem que ser divisor de 10, mas não tem que ser o maior possível. Então não tem que ser o maior número que divide tanto 6 como 10, mas o maior número que divide dois números ao mesmo tempo. Não é o tal do máximo divisor comum. Olha o português, máximo divisor comum é o maior número que divide os dois ao mesmo tempo. E qual é o maior número que divide tanto 6 como 10 ao mesmo tempo? 2. Então você vai colocar quadradinhos de lado 2 aqui, ó. Aqui vai ter 3 fileiras e aqui vão ter 5 fileiras. E vai ser 2 por 2. É o lado do quadrado. E você não precisa quebrar o azulejo. Observe que é um probleminha relativamente simples, porém que você precisa parar para pensar. E eu estou falando de conceitozinho básico. Que é divisor, que é múltiplo. Mas agora a gente vai fazer um upgrade para o que é o tal do MMC e o que é o tal do MDC. Pergunta 4. O que é o MMC? Resposta. O que é MMC, gente? Oi, o que significa essa diacha dessa sigla? Mínimo múltiplo comum. Brother, dá uma olhada no português. Que não é acento não, horroroso. Vamos entender isso aqui. Quais são os múltiplos de 6? Quais são os múltiplos de 4? Bora, me ajuda. Múltiplo, grande ou pequeno? Grande. Aí você procura. Os grandes a ver com 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Isso tá bom. Não, tô a fim de continuar, dá licença? 44, 48, 52. Agora tá bom. Bora! Quais são os múltiplos de 6? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, lá. Até aqui tudo bem?
Temos aqui a lista dos múltiplos de 4 e a lista dos múltiplos de 6. É ou não é? Por favor, vocês conseguem identificar aí se tem algum número que aparece nas duas listas ao mesmo tempo? Tem alguém que aparece nas duas? Então bora, me fala, quem que aparece nas duas ao mesmo tempo? 12. O 12, tem mais alguém? 24. Ah, o 24, quem mais? Hã? 48? Tem ninguém antes não? Ah, então voltando, quem que aparece ao mesmo tempo? 12, 24. Quem mais? Hã? Alguém pode me dizer qual vai ser o próximo? Pessoal, escreve aí. Não, cala a boca. Qual é o próximo que vai aparecer? Vocês pegaram o padrão? Qual o primeiro? 12, depois? Vai. 36, 48, qual é o próximo? 60, e depois? Depois do 60 vai ser quanto? 72, e depois? 84, 96, 108, 120, 132, 144, 156, 168, 180, 192, 204, 216, 228, 240, 252. Pegou o padrão? Qual é o padrão? Não vai de 12 em 12? Conhecido vulgarmente como múltiplos de 12. Para tudo, olha para cá. Existem números que estão na mesma lista do de 4 e do de 6, sim ou não? Quais são esses números? 12, 24, 36, 48, lá. É ou não é? Então esses são múltiplos tanto de 4 como de 6. São múltiplos em comum ao 4 e ao 6. Desses números que são múltiplos em comum ao 4 e ao 6, qual é o menor de todos eles? O 12. O 12 é o menor número que é múltiplo do 4 e do 6 ao mesmo tempo, conhecido vulgarmente como mínimo múltiplo comum. O que significa essa palavra? Simples. É o menor número que é múltiplo dos dois ao mesmo tempo. É só isso. É só isso. Isso é a porcaria do MMC. O MMC é o menor número que é múltiplo dos dois orelhas que tu está procurando ao mesmo tempo. Você tem os múltiplos de um e tem os múltiplos do outro. O primeiro número que aparecer nas duas listas ao mesmo tempo é o dito cujo. De boa até aqui? Tem que decorar MMC, isso, aquilo? Lógico que não, velho. Olha que coisa bubble. Desculpa o termo, mas é bubble. Beleza? E a pergunta 5. Aliás, desculpa, antes da pergunta 5. MMC entre 4 e, vou colocar aqui mesmo, e 6. Ou seja, o mínimo múltiplo comum entre 4 e 6 vai ser o 12. Vou colocar aqui menor número que começa com que, horroroso, que é múltiplo do 4 e do 6. E agora 5, o que é o MDC? Bora, me ajuda. Divisores de 4. Parou? Não responda. Divisor é quem? E se divide é grande ou pequeno? Agora pode abrir a boca. Quais são os divisores de 4? 1, 2 e 4.
Você tá vendo que se você parar para pensar uns 2 segundinhos, você nunca vai falar merda? Para 2 segundinhos, não vai doer não. Vai doer não. Quais são os divisores de 6? 1, 2, 3 e 6. Fala pra mim, o que significa essa sigla? MDC. Máximo divisor comum. Pensa comigo, olha o português. Máximo divisor comum. Oi! Procura os números que estão nas duas listas. Qual é o primeiro número que está nas duas? 1. Tem mais alguém? O 2. Tem mais alguém? Não. Então estes não são os números que estão tanto na lista dos divisores de 4 como na lista dos divisores de 6? Então eles são os números que são divisores comuns a 4 e 6. E qual é o maior deles? Pronto. Isso é o MDC. Então o MDC entre 4 e 6 é 2. Por quê? O que significa? Olha só, bicho. Máximo divisor comum é o maior número que divide os dois ao mesmo tempo. Isso é MDC. É o maior número que divide o 4 e o 6. Maior número que divide o 4 e o 6. Pronto. Só o último detalhe. Tem gente que confunde. Confunde o quê? Mínimo começa com que letra? E máximo? Aí tem nego que abre a boca para falar umas abobrinhas do tipo: o que é MMC? É o máximo múltiplo comum. E MDC é o mínimo divisor comum. Aí eu te pergunto, criatura, você já experimentou parar para pensar durante 5 segundos para você ver o tamanho da merda que você está procurando? Quer ver? Vamos supor que você é uma dessas criaturas que confunde e chama MMC de máximo múltiplo comum. Por favor, qual é o máximo múltiplo comum entre 4 e 6? O infinito, velho. O máximo múltiplo comum entre dois números vai ser sempre o infinito. Você não vai ter sempre um maior? E a criatura que fala mínimo divisor comum? Bicho, pelo amor de Deus, qual que é o mínimo divisor comum entre 19.738.594 e 13.978.548.181? É um. O mínimo divisor comum entre dois números vai ser sempre um. Qual é a graça que tem em perguntar essas porcarias? Você está percebendo que se você parar para pensar durante alguns segundinhos, você percebe que é besteira ficar falando máximo múltiplo comum? Tem alguma chance de errar isso aqui, gente? De boa até aqui? Tranquilo? Pode copiar quem quiser copiar aí. E agora sim a gente vai começar a falar de fração. Gente, vocês estão percebendo que o problema de MMC e MDC é mais um problema de português do que de matemática? É por isso que a gente costuma dizer na matemática que o maior problema da matemática é o português. Porque o povo até às vezes aprende matemática, mas na hora que vai ler o problema, interpretar o problema e colocar isso para a linguagem matemática, um Deus nos acuda. E é por isso, se Deus quiser, no segundo semestre eu quero montar aqui já um curso de português, também nessa mesma linha desse de matemática, justamente por ser as duas disciplinas que funcionam como base, matemática e português. Sacou? Vou chamar um professor de português, vou fazer ele assistir todas as minhas aulas de matemática, para ele ver a linha que eu estou seguindo,
E ele vai montar um curso de português na mesma linha. Sério? O objetivo é: vem, faz a reciclagem de matemática e faz a reciclagem de português. Depois, meu irmãozinho, vai estudar o que você quiser que você aprende. O que você quiser, que dê na tua telha. Bora pagar a humanidade? Pode? Beleza. Pagando em cima, tá? Pessoal, vocês vão ver agora o tanto que fração é fácil. Quanto é 2 mais 2? E quanto que é 2 terços mais 3 oitavos? Vocês vão responder quase na mesma velocidade. Você fala, hã? É. Calma. Gente, fração. Pergunta 3. O que é fração? Escreve aí. O que é fração? Escreve aí do lado. É o número de fatias. Sério, pode escrever. É o número de fatias de uma pizza que eu como. É sério. É sério, pode colocar isso aí. O que é fração? É o número de fatias de uma pizza que eu como. Não estou de sacanagem. Vamos entender isso aí. Vamos lá para as duas pizzas. A tua pizza e a minha. Tua pizza dividida em 8 fatias. Eita, que hoje à noite vai todo mundo pedir pizza em casa. Você come 3. Minha pizza dividida em 3 fatias. Eu comi 2. Essa daqui está um pouco menor. Pronto, melhorou. E eu comi 2. Então vamos lá. Você comeu 3 de... Oi, você comeu quantas? 3 de quantas? 8. E eu comi quantas? 2 de 3. Tudo bem até aqui? De boa? Só tem um detalhe. Com licença. Olha, eu vou repetir minha pizza aqui. Vou repetir minha pizza aqui. Ficando meio deformada, mas vale a intenção. Se eu não tenho intenção, em pé tá cheio. Não, acabou. Obrigado. Tá vendo aqui? Não são iguais a primeira? São. Obrigado. Agora o que eu vou fazer? Vou comer a mesma quantidade. Só tem um detalhe. Essa aqui, eu vou pegar cada fatiazinha e vou dividir ao meio. Essa aqui eu vou pegar cada fatiazinha e vou dividir em 3. Essa aqui eu vou pegar cada fatiazinha e vou dividir em 4. Conta, por favor. Essa aqui eu comi quantas fatias? 2 de 3. E nessa aqui, eu estou comendo quantas? Quantas? 4.
de 6. E essa aqui? Fecha os olhos e conta a quantidade de barulhinhos que eu estou fazendo. Bora! 6 de... Oh, aê! 6 de 9. E aí? Olha lá! 8 de 12. Aí eu pergunto, em qual delas que eu comi mais? Eu não comi a mesma quantidade? É ou não é? Aqui são 2 de 3. Opa, boa tarde, obrigado. Aqui são 2 de 3. Aqui 4 de 6. 6 de 9. 8 de 12. É a mesma quantidade ou não é? Se é a mesma quantidade, significa dizer que esses números são iguais? Sim ou não? Pois bem, sabe o que vocês acabaram de aprender aqui? Um conceitozinho chamado de fração equivalente. Quais são as frações equivalentes a 2/3? 4/6, 6/9, 8/12. Alguém pode me dizer qual deve ser a próxima? Nessa sequência? 2/3, 4/6, 6/9, 8/12. Com a próxima? 10/15. E depois? 12/18. Vai! 14/21. 16/24. 18/27. 20/30. 22/33. 24/36. 26/39. Não é tudo farinha do mesmo saco? Tudo bem, todo mundo até aqui? Só uma coisa, vocês não têm muita noção ainda, mas eu estou ensinando vocês a fazer quase a metade da prova do Enem, quase que de cabeça. Confia. Aguarde e confia. Até aqui de boa? Então fala pra mim, sem fazer o desenho que vai ficar muito feio. Quais são as frações equivalentes a 3/8? Vamos ver se você pegou a brincadeira. Calma, calma, sem pressa. Quais são as frações equivalentes a 3/8, por favor? Me ajuda? 6. Vou colocar tudo de azul, tá? 6/16. A próxima? 9/24. Vai! Quais são as frações equivalentes a 2/3? Me ajuda? Bora, 2/3? 4/6, bora! 6/9, vai! Vai! Bora! Já entendi que vocês já entenderam. Pronto. Vamos lá. Até aqui tudo bem? Agora quem me responde, por que que lá no início, eu que comi 2 fatias e você que comeu 3 fatias, por que que nós não conseguíamos dizer com precisão se nós tínhamos comido uma pizza inteira, mais de uma pizza ou menos de uma pizza? Oi? Não exatamente. É um outro motivo. Por que que não dava pra gente juntar, por exemplo? Eu como 2, você comeu 3, então nós 2 juntos comemos 5. Por causa da quantidade de fatias em que as 2 pizzas foram divididas.
Essa quantidade de fatias em que nós dividimos as duas pizzas, ela não é dada pelo denominador das duas frações? É ou não é? Para a gente poder só juntar o que tu comeu com o que eu comi, a gente tem que dividir as pizzas em quê? Iguais quantidades de fatias. Mas pera aí! Olha as frações equivalentes a 3/8. A primeira tem denominador 8. E a próxima? E depois? O que esses números são? Múltiplos de 8? E a minha pizza? 3, 6, 9, 12. O que esses números são? Ah, são múltiplos de 3. Então eu posso dividir a minha pizza em uma quantidade de fatias que seja um múltiplo de 3. E você pode dividir a sua em uma quantidade que seja um múltiplo de 8. Mas para a gente juntar a tua com a minha, a gente tem que dividir uma quantidade que seja igual, tanto a sua como a minha. Então tem que ser um múltiplo de 8 e de 3 ao mesmo tempo. Então tem que ser um múltiplo comum a 3 e 8. Você gosta de fazer conta com o número grandão? Eu também não. Então, dentre os múltiplos comuns, qual é o melhor de se escolher? O menor de todos? Então, o menor número, que é múltiplo de 3 e de 8 ao mesmo tempo. E esse menor número é o mínimo múltiplo comum a 3 e 8. Olha para as duas listas, por favor, e diga para mim, qual é o menor número que é múltiplo de 3 e de 8 ao mesmo tempo? 24? É ou não é? É ou não é? Ou seja, eu comer 2/3 é a mesma coisa do que eu comer 16/24. Você comer 3/8 é a mesma coisa do que você comer 9/24. Ou seja, você comeu 9/24 e eu comi 16/24. Então nós dois juntos comemos 25/24, que dá 24/24 com 1/24. Mas 1/24 não é metade de uma fatia da Pizza Hut, porque uma fatia da Pizza Hut não é 1/12. Você não pega ela e divide ao meio. Você viu como a gente comeu exatamente a metade de uma fatia da Pizza Hut a mais do que uma pizza inteira? E você concorda que desse jeito você não tem nem como errar essa bagaça? Aí você fala, pessoal, então tem que calcular o MMC. Em algum momento eu falei divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima aqui. Eu não falei em momento algum. Aí você fala, pessoal, mas na hora lá de resolver a parada vai ter que fazer isso. Quem falou que vai ter que fazer isso? Quem foi que falou que vai ter que fazer isso? Vocês vão perceber que não tem que fazer não. Vocês vão perceber que não tem que fazer. Só amostra grátis como não tem que fazer. Soma 3/4 com 5/6. Simples. Escreva na forma de fração equivalente. Como assim forma de fração equivalente? Não tem que ser um múltiplo de 4 e de 6 ao mesmo tempo? Qual é o menor número que é múltiplo de 4 e de 6 ao mesmo tempo? 12, é ou não é? Então o denominador vai ser 12. Tudo bem até aqui? Sim ou não? Agora fala pra mim, o que eu faço com o número 4 para virar 12? Não é só multiplicar por 3? Quanto que é 3 vezes 3? E o que eu faço com 6 para virar 12? E quanto que é 5 vezes 2? E o resultado não dá 19/12. E eu falei divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Por que não? Porque eu sei o que é fração equivalente. Você tem que entender que operação com fração é simplesmente fazer com que essas frações, principalmente soma e subtração, a lógica da divisão e da multiplicação é outra, que eu vou comentar só na quarta-feira. Mas soma e subtração de fração, qual que é a ideia? Você só consegue somar ou subtrair duas frações se elas estiverem na forma de frações equivalentes, de tal maneira que o número de fatias das duas frações seja o mesmo. E qual que é a ideia aqui? Presta atenção, ó. Olha só, 3/8. Você viu que eu peguei o numerador e o denominador e multipliquei por 2, depois por 3, depois por 4, depois por 5. 2/3, multipliquei
multiplica por 2, por 3, por 4, por 5. O numerador e o denominador. Por que eu estou falando isso? Tem nego horroroso que faz assim, ó. Quanto que é o dobro de 2 terços? Aí o Moreira fala isso. Véi, é a mesma merda. 2 terços e 4 sextos é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. O dobro de 2 terços não é 4 sextos. O dobro de 2 terços são 4 terços. É só você pensar. O dobro de 5 não é 5 mais 5? Quanto vai ser o dobro de Scrubbles? Não é Scrubbles mais Scrubbles? E quanto que é o dobro de 2 terços? É 2 terços mais 2 terços, uai. Por que tem nego horroroso que multiplica de cima e de baixo? Aí, professor, porque eu acho que é certo. Olha a feiura. Vocês estão entendendo? Vocês entenderam essa ideia de fazer fração equivalente? Pois bem, o que eu vou querer agora de vocês é... Vocês estão vendo aí da letra A até a letra M? Não estou de sacanagem. Não estou de sacanagem. Vocês vão pegar da letra A até a letra F, por enquanto, da A até a F só. Vocês vão escrever pelo menos as 10 primeiras frações equivalentes de cada uma delas. Só um detalhe. Qual é a fração equivalente a 1? 1 sobre 1, 2 sobre 2, 3 sobre 3. Qual é a fração equivalente a 6? A 2. 2 sobre 1, 4 sobre 2, 6 sobre 3. Ou seja, todos os números inteiros não podem ser escritos em forma de fração equivalente. Não sei se você sabe, mas é por isso que lá nos conjuntos, ó, a gente tem o conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números racionais. Por quê? Porque todos os números inteiros podem ser escritos na forma de fração, que é fração equivalente. Então, divirtam-se. Pelo menos os 10 primeiros de cada uma das 6 primeiras. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos fazer. Fica pensando aí não. Pega e faz. Esse negócio da soma pode relaxar que eu vou colocar depois para vocês, tá? Então vamos lá então. Posso apagar aqui? Sim ou não? Sim? De boa todo mundo? Ótimo. Vamos lá então. 1, 2 e 5 são os primeiros, né? Quais são as frações aí? 1, 2, 5, meio, 2 terços e 3 meios. Então vamos lá. Gente, frações equivalentes. 1. A primeira é o tal do 1 sobre 1, né? E aí qual que é a ideia? Você pega o numerador e multiplica por 2, pega o denominador e também multiplica por 2. Depois você multiplica por 3 e também aqui por 3. E assim sucessivamente. Aí vai ficar como? 1 sobre 1, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3, 1 vezes 3, 3. Ou seja, como é que são as frações equivalentes a 1? É só colocar o numerador e o denominador iguais, né? Aí fica 2 sobre 2, 3 sobre 3, 4 sobre 4, 5 sobre 5, 6 sobre 6, 7 sobre 7, 8 sobre 8, 9 sobre 9, 10 sobre 10. E acrescenta aí agora esses aqui também, ó. K dividido por K, A menos B dividido por A menos B, CD dividido por CD. Tudo isso aí dá 1. Sim ou não? Na realidade, só com um detalhe. Esse aqui só não dá 1 em um caso. Que caso é esse? Se o K for 0, isso aqui é indeterminado. Então, uma fração desse tipo, o enunciado da questão vai dizer, sabendo-se que K é diferente de 0. Se tiver uma outra fração com A menos B sobre A menos B, o que ele vai falar?
Sabendo-se que A é diferente de B, porque se A for igual a B não vai dar zero, o denominador e o numerador também. Sabendo-se que C e D são diferentes de zero, os dois têm que ser diferentes de zero, porque se um deles for zero, já zero o denominador. Sacou? Por isso que às vezes aparecem essas chatices no enunciado. É exatamente para eliminar esses casos em que você vai ter uma indeterminação. Tá joia? E o 2 vai ser quanto? 2 não é 2 sobre 1? Gente, outra coisa, para você saber se a fração equivalente está certa, simples. Simplifica e vê se você volta para o inicial. Por exemplo, 2 sobre 1 vai ser o quê? 4 sobre 2, 6 sobre 3, 8 sobre 4, 10 sobre 5, 12 sobre 6, desculpa, 14 sobre 7, 16 sobre 8, 18 sobre 9, 20 sobre 10. Me ajuda agora, seguindo a mesma ideia aqui. 2K sobre K, 2 vezes A menos B dividido por A menos B, 2CD dividido por CD. Só um comentáriozinho. Tá vendo esse 2 vezes A menos B sobre A menos B? Alguns apressados de plantão fazem isso, ó. Cuidado que está errado. Aqui não é o dobro de A menos B. Aqui é o dobro de A menos B. O dobro de A menos B seria o dobro de A menos o dobro de B. Não é verdade? Não é? Cuidado com isso, tá? É por isso que eu costumo dizer o quê? Aluno, quando está vendo o professor fazendo e vê o professor abrindo os parênteses, aluno tem mania de julgar aquilo como excesso de cuidado do professor. Traduzindo, chatice de professor, frescura, frescurite de professor. Sugestão, coloca os parênteses. Sabe na fórmula de Bhaskara? Que o professor coloca lá B ao quadrado menos 4, aí AC. E ele até escreve A igual a tanto, B igual a tanto, C igual a tanto. Eu acho que não precisa chegar a tanto escrever quanto vale o A, quanto vale o B, quanto vale o C. Mas colocar os parênteses vale. Vocês vão ver como vale. Mais pra frente a gente vai chegar lá. Beleza? Então, continuando. E sim, olha só, gente. 8 e 4. Não dá para dividir por 4 o numerador e o denominador? 8 dividido por 4 é 2 e 4 dividido por 4 é 1. Você concorda que 8 sobre 4 é igual a 2? Então não precisa nem de professor para ver se está certo ou errado. Não precisa nem de professor. O próximo, 5. Dá o dado 5 sobre 1. Vai ficar quanto a próxima? 10 sobre 2. Cuidado, tem muita gente fazendo isso. 10 sobre 5. Só curiosidade. Quem falou agora ou fez 10 sobre 5 alguma vez? Eu vi aqui. Outro. Mais alguém? 3. 4. Olha aí, ó. Tá vendo? É natural. Por isso que eu falo, vamos com calma. Vamos na maciota. Eu costumo até dizer isso em prova, enquanto você está estudando, que é o quê? Bicho, deixa para errar o que você não sabe. Para isso, faça com calma. Deixa para errar o que não sabe. Isso é verdade, eu já sei pouco. Se eu errar o que eu sei, tu não sabe. Não, cala a boca. Não é assim não. Sabe pouco não. Bora lá. 10 sobre 2, qual é a próxima? 15 sobre 3, 20 sobre 4, 25 sobre 5, 30 sobre 6, 35 sobre 7, 40 sobre 8, 45 sobre 9, 50 sobre 10. E agora? 5K sobre K, vai! 5 vezes A menos B sobre A menos B, 5 vezes CD sobre CD, lá. E meio, hein? 2 sobre 4, 3 sobre 6, 4 sobre 8. Só um comentário que eu ouvi aí. Teve gente que pulou por 2 sobre 4 por 4 sobre 8, né? Que aí vai multiplicando de 2 em 2.
cuidado, que aí você não está pegando todas as frações equivalentes. Para você pegar todas as frações equivalentes, você tem que multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5, que aí você pega todos os múltiplos. Não significa dizer que não sejam frações equivalentes. São. Você só não está pegando todas. Você só não está varrendo todas. Tá joia? Então, 2 quartos, 3 sextos, 4 oitavos, 5 décimos, 6 sobre 12, 7 sobre 14, 8 sobre 16, 9 sobre 18, 10 sobre 20. Seguindo a mesma linha, com K agora. K sobre 2K. Não é só multiplicar o numerador e denominador por K? E se multiplicar o numerador e denominador por A menos B, vai ficar quanto? A menos B sobre 2 vezes A menos B. CD sobre 2 vezes CD. E lá vai pedrada. 2 terços, bora! 4 sextos, 6 nonos, 8 sobre 12, 10 sobre 15, 12 sobre 18, 14 sobre 21, 16 sobre 24, 18 sobre 27, 20 sobre 30. E agora com K? 2K sobre 3K. Bora, gente! 2 vezes A menos B sobre 3 vezes A menos B. 2 vezes CD sobre 3 vezes CD. E lá vai pedrada. E o 3 meios vai ficar como? 6 quartos, 9 sextos, 12 oitavos, 15 décimos, 18 sobre 12, 21 sobre 15, 24 sobre 21 sobre 14, horroroso. 24 sobre 16, 27, 18, 30 sobre 20. E os Ks? 3K sobre 2K, 3 vezes A menos B sobre 2 vezes A menos B, 3 CD sobre 2 CD. Até aqui tudo bem, gente? Beleza? Só mostrar para vocês aqui. Deixa eu apagar aqui rapidamente. Pode apagar? Olha, vocês já anotaram todo mundo aí, né? Já fez tudo bonitinho, pá. Tá joia? Vou apagar aqui. Então vocês vão entender algumas coisinhas. Vou apagar só os 3 primeiros. Fala pra mim, como é que vocês resolvem esse problema daqui, ó? Olha esse problema daqui. Considere esses 2 triângulos. Sabendo-se que aqui mede 18, aqui mede 27, aqui mede 12. Quanto que mede isso aqui? Como que a gente resolve essa? Vamos lá. Primeiro, esse ângulo não é igual a esse? Então esse ângulo daqui não é o complementar a alfa. Então aqui também vai ter que ser o complementar a alfa, que tem que ser θ. Então esses 2 triângulos são semelhantes. Então vamos fazer a semelhança de triângulos. Como que vai ficar a semelhança de triângulos? A semelhança de triângulos vai ficar assim, ó. X está para 27, assim como 12 está para 18. É assim ou não é? Né? X está para 27, assim como 12 está para 18. Ó, oposto a alfa está para oposto a alfa, assim como oposto a θ está para oposto a θ. Aí você faz o cruz credo. Vai ficar o quê? 18x
é igual a 27 vezes 12. E tem gente que vai multiplicar aquele negócio lá horroroso lá. Mas não tem problema, né? 270 com 54 dá 324, não é isso? Né? Mas tudo bem, vamos lá então. Vamos supor que você tem segurança suficiente para não fazer isso. Porque você enxerga que tem um fator 9 aqui, e 27 por 9 é 3, e 18 por 9 é 2. E tem um fator 2 aqui, e 3 vezes 6 é 18. E acha que o x é 18. Tudo bem até aqui? É ou não é? Beleza? Mas só que você pode fazer como assim também? Assim, ó. 18 não é 2 terços de 27? 12 é 2 terços de quanto? Divide o 12 em duas partes e pega 3. O 12 dividido em duas partes dá 6. 3 vezes 6 é 18. E aí você faz. Aí você fala, hã? Aí eu te digo, pois é. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Proporção. Onde que eu estou querendo chegar? Eu escrevi essas baboseiras todas para vocês. Não sei se vocês repararam. Só que o resultado dessa questão estava aqui, ó. Aqui é a resposta dela. Você concorda que a proporção entre 12 e 18, no caso está aqui, né, também, ó. A proporção entre 12 e 18 é a mesma proporção entre 18 e 27? A proporção entre 27 e 18 é a mesma entre 18 e 12? Não é tudo a mesma proporção? Onde que eu estou querendo chegar? Se você fica... Foi por isso que eu pedi para você escrever os 10, todos. Por quê? Porque em questões de proporção, em questões envolvendo proporção, o que você vai fazer? Bicho, muita questão de proporção. Por isso que eu falei metade da prova do Enem quase. Porque metade da prova do Enem de matemática é proporção, bicho. É proporção o tempo todo. Trigonometria é proporção. Geometria plana, semelhança de figuras é proporção. Na geometria espacial é uma proporção, mas em 3 dimensões, que a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Sacou? Probabilidade, essa bagaça toda, qualquer coisinha envolvendo fração é proporção. E aí, se você tem noção dessas proporções e você cria o hábito de enxergar as frações equivalentes, você, com o tempo você vai falar, quanto que é um terço de 42? Ah, 14. E 2 terços? Ah, 28. Aí você vai olhar os números, 28 e 42. Você falando, 28 é 2 terços de 42. Ah, não tem que fazer uma proporção com 30, 2 terços de 30 é 20, então a resposta é 20. E você não vai precisar ficar fazendo regra de 3 o tempo todo. Lógico, existem problemas que é necessário fazer a regra de 3 o tempo todo. Na última prova mesmo do Enem, tinha um probleminha, se não me falha a memória, que tinha uma paradinha assim e tinha uma paradinha assim, ó. Aí tinha um negócio mais ou menos assim, se não me falha a memória. Aí queria saber essa distância. Era um negócio desse mais ou menos. Era um negócio desse mais ou menos, que tinha lá na prova do Enem. Umas paradas, eu não me lembro exatamente. Ou era esse tamanho todo aqui, quando os dois se encontravam. Era uma parada dessa daqui mais ou menos. Entendeu? Esse problema daqui não dava para fazer tanto assim mentalmente. Você tinha esse tamanho daqui e tinha esse tamanho. E tinha essa distância, se não me falha a memória. Ele queria saber qual era essa altura daqui, uma parada dessa, não me lembro exatamente. Mas tinha que fazer um negócio desse. Esse problema daqui não dava para você fazer por proporção não. Mas só que tinha uma porrada de problema. Você só olhando a proporção, você ia direto na resposta. Não precisava nem fazer conta direito. Aí acaba economizando um tempo gigantesco. Ou seja, eu não pedi para vocês escreverem esses negócios aqui à toa não. É exatamente para vocês se lembrarem que questão de proporção é a tal da regra, e a tal da regra de 3 é fração equivalente, cara. É simplesmente ficar resolvendo problema de fração equivalente. Olha só como a cabeça de vocês já vai estar um pouquinho melhor aqui agora, se eu colocar um problema um pouco mais evoluído. Presta atenção aqui. Esse problema aqui é clássico. Só uma coisa. Deixa eu colocar mais para cá, mais afastadinho. Esse problema daqui é clássico. Presta atenção aqui. Esse daqui é um ângulo reto, esse é o ângulo reto e esse é o ângulo reto. Aí eu vou colocar aqui uns valores aqui. Aqui eu vou colocar 48, 42. 42 não, que eu acabei de falar dele, não tem graça. 52, 39. Eu vou colocar aqui, sei lá, 28.
Problema dessa natureza daqui. Questão clássica. FUVEST, UNB, Enem. Qual é o jeito tradicional? Primeiro, o apressadinho vai errar. Já começa aqui. Por que o apressadinho vai errar? Porque ele vai fazer a proporção entre 39, o 28, o 52 e o X. E já rodou. Por que ele já rodou? Porque ele é apressado. Qual seria a maneira correta de resolver esse problema? Chama aqui de alfa. Aqui é 90, aqui é θ. Alfa mais θ não dá 90 graus? Esses três ângulos aqui não dão 180? Eu já tenho 90. Quanto que falta para os dois? 90 ao todo. Cuidado que não vem falar que é 45, 45 esse triângulo das isósceles. Esses dois juntos tem que dar 90. Eu já tenho alfa. Quanto que falta para alfa para chegar em 90? Θ. Então esse ângulo mede θ e esse mede alfa. Então a proporção é entre o 39 e o X. O 52 com 28. E aí o que você vai fazer? Você vai perceber que 52 você joga baralho e sabe que 52 é 4 vezes 3 e 39 é 3 vezes 13. Então esse cara é 3/4 desse. Se o oposto a alfa é 3/4 do oposto a θ, o oposto a alfa é 3/4 do oposto a θ. O 28 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 3 é 21. Está aqui o valor. Aí você coloca a resposta e vai para a próxima. Desde que você tenha essas noções de proporção, de fração equivalente. Perceba que 21 sobre 28 é 3/4. E 39 sobre 52 também é 3/4. E aí você começa a enxergar essas proporções. Mas isso só depois de treinar. Isso só depois de treinar. E é por isso que eu fui chato o suficiente para pedir para vocês escreverem. Eu ainda fui legal, eu só pedi 10. Eu só pedi 10 em cada linha. Mas para vocês terem essas noções do que é fração equivalente. De boa até aqui? Beleza? Na próxima aula eu falo das frações decimais, porque se eu começar agora já passou um pouquinho do tempo. Tá joia? Beleza? Aí na próxima aula eu falo das frações decimais, só para vocês entenderem o porquê que eu quero que vocês escrevam fração decimal. Alguém aqui na sala enxerga isso? 0,0625. Quem enxerga isso aqui? Que 0,5 é meio? Todo mundo, né? Pois é, quem enxerga que 0,0625 é 1/16 avos? Pessoal, você está forçando a barra. Pois é, é por isso que eu não gosto de escrever direto que 0,5 é meio. Próxima aula. Próxima aula. Tá bom? Pessoal, um abraço para vocês. Ótimo final de semana. Quarta-feira, traz a folhinha, hein? Traz a folhinha. Tá joia? Tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal. Um abração. Até quarta-feira. Valeu.